Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura nós escutamos novamente aquele texto que faz a gente perceber que a manifestação de Jesus ressuscitado nesse tempo pascal que nós celebramos acontece para aqueles que são membros da comunidade. Deus ressuscitou dos mortos Jesus e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém. Jesus ressuscitado não se manifestou para todo mundo. Jesus ressuscitado não se manifestou para aqueles 5.000 homens que comeram o pão multiplicado. Jesus não apareceu ressuscitado para todos aqueles que foram curados por ele. Para quem que Jesus apareceu? Para aqueles que se tornaram fiéis discípulos caminhando com Jesus desde a Galileia até Jerusalém. Ou seja, Jesus ressuscitado, nós encontramos ele nos tornando discípulos. Não basta ser mera multidão. Muito importante, nós vimos isso já lá na Páscoa, e isso várias vezes tem se manifestado ao longo do tempo pascal para a gente gravar. Então, esse negócio de que, eu rezo de vez em quando, esse negócio de que eu não preciso da comunidade, de que eu não preciso da igreja. Veja bem, Jesus não se manifestou ressuscitado para todos, se ressuscitou para aqueles que se fizeram seus discípulos. Queres encontrar o Cristo ressuscitado? Seja discípulo de Jesus, viva em comunidade, porque é ali que ele vai se manifestar e vai mostrar-se também ressuscitado para nós. O evangelho que hoje nós escutamos também nos direciona. Esse evangelho tem um contexto muito interessante e até de certa forma engraçado. Se nós unirmos o evangelho de hoje com o evangelho de sábado, provavelmente amanhã aqui na missa vocês vão refletir o evangelho do domingo, porque no sábado à tarde nós já rezamos a missa de domingo. O domingo dos católicos começa às 3 horas da tarde de sábado, para que todos tenham oportunidade de ir na missa. Por isso, os padres celebram a missa de domingo já no sábado às 3 horas da tarde. Aqui na paróquia São Sebastião a gente começa um pouquinho mais tarde, às 4 horas. Mas mesmo assim, são 6 missas no sábado e pelo menos 5 missas no domingo. Só não vai na missa em São Sebastião do Caí quem não quer. E olha que eu nem estou falando da paróquia da Conceição, que o Padre Carlos celebra de repente no mínimo umas 3 no sábado e mais umas 3 no domingo. Estamos falando só da paróquia do centro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, amanhã de manhã o evangelho seria o do dia, o de sábado, e não o evangelho de domingo que vai ser meditado de noite. Gente, isso aqui, Jesus, esse evangelho, esse contexto está lá no finalzinho, poucos dias. Jesus está se despedindo dos seus discípulos para dizer que ele vai ser morto e que ele vai depois ressuscitar. Então Jesus está se despedindo dos discípulos. Não se perturbe o vosso coração, tenham fé. Eu vou preparar um lugar para vocês, depois eu volto. Então vejam, Jesus já tinha ensinado eles durante toda a sua vida pública e agora estava para cumprir o ponto mais alto da missão dele, que seria morrer e ressuscitar. E aí Jesus fala esse discurso de despedida e olha o que Tomé diz para Jesus. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus, eu fico imaginando o olhar de Jesus assim para o Tomé. Ai, Tomé, eu sou o caminho,
Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim, Tomé. Eu sou o caminho. E aí vem o contexto do evangelho de amanhã, que daí a gente tem que dar risada. Aí Jesus fala isso para o Tomé e aí o Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Eu fico imaginando, se vocês olharem no texto do evangelho de amanhã, até vou abrir aqui para ver, né? Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto basta. Eu fico imaginando Jesus batendo a mão na testa e dizendo assim, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e tu não entendeu ainda que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um, quem me vê o Pai. Se nós formos olhar essa semana inteira, no evangelho dessa semana inteira, Jesus dizia, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Aí quando chega na despedida de Jesus, mostra-nos o Pai e isso basta. Filipe, eu falei, não durante uma semana como para nós, eu falei 3 anos isso para ti, tu não entendeu ainda? Por que eu estou trazendo esse contexto meio engraçado? E porque é importante a gente ver também com esses olhos. A gente olha às vezes as coisas muito assim no Evangelho e na Sagrada Escritura. Tem momentos muito divertidos. Porque, gente, é exatamente assim que nós somos. Deus vai falando, vai se expressando, Deus se manifesta para nós, Deus dá a graça, Deus vai ensinando, Deus vai dando sinais dia após dia, e aí a gente às vezes não se dá conta do que Jesus está dizendo para nós, do que Deus está falando para nós no dia a dia, convivendo com a gente, caminhando com a gente, e a gente vai lá e pergunta o óbvio. E Jesus, ai meu filho, eu já disse tantas vezes, mas eu te digo de novo. Como disse para o Filipe, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Tomé, eu sou o caminho, Tomé, tu não entendeu ainda. Deus vai sempre ter misericórdia, sempre vai ter paciência. Vai olhar para a gente e vai dizer, ô coitado, mas Ele sempre vai de novo nos dizer aquilo que nós precisamos guardar. E aí agora, quando chegar o final de semana, o que Jesus vai dizer no Evangelho para nós aí, o Evangelho de domingo? Eu sou a videira e vocês são os ramos, tem que permanecer em mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha só, Jesus não diz assim, eu sou um caminho para o céu. Jesus diz, eu sou o caminho. Se é o, não tem outro. Eu sou a verdade. Vocês lembram quando Jesus foi interrogado por Pilatos? O que Pilatos lá pelas tantas perguntou para Jesus? Jesus falou assim para Pilatos, quem conhece a verdade me conhece. O que o Pilatos diz para Jesus? O que é a verdade? Quem é que é a verdade? É Jesus. E a vida, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é a vida. Não existe vida sem Ele, não existe vida longe dEle, não existe verdadeira vida. Tem pessoas sobrevivendo, mas não vivendo, porque não tem Jesus na sua vida. Se não tem Jesus na sua vida, não tem vida. É um defunto em pé. E não é de se admirar que este evangelho, geralmente nós lemos ele quando? Numa encomendação. Numa cerimônia de despedida. Porque ele traz um certo consolo para aqueles que têm fé e que se despedem de alguém que está partindo e nos alerta. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Como é que nós nos unimos a Jesus?
Vou dizer o que eu falei a semana inteira de novo. Nós vamos ao Pai se nós estamos unidos a Jesus pelo batismo. O batismo nos une a Cristo, o batismo nos torna a igreja, nos torna o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos seu corpo. Quem permanece unido a Cristo, sendo igreja, sendo comunidade, sendo discípulo, esse vai chegar ao Pai por Jesus. E vocês notaram que as orações da missa terminam assim, se dirigindo ao Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo? No final da prece eucarística, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso. Sempre tudo o que nós fazemos para chegar ao Pai é através de Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos reconhecer, Jesus é muito paciente e misericordioso conosco. Ele nos ensina, ele repete, ele bate na tecla, ele bate na tecla, ele bate na tecla, para que a gente, como criança, aprenda. E a gente vai ficando velho e vai lembrando do que a mãe dizia. Não é assim? A mãe dizia sempre isto. E a gente achava ruim quando ela dizia. O pai dizia sempre isso. E a gente achava ruim. Mas tu está de novo batendo na mesma tecla. Aham. Depois que a gente fica mais velho, a gente se lembra do que eles disseram. Foi importante ela dizer tantas vezes. Agora a gente está com 40, com 50, com 60, com 70 anos e lembra daquilo que a mãe falou. Se Jesus falou tantas vezes ao longo da semana, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um, e agora vai continuar dizendo que nós precisamos estar unidos a Ele, é que é para a gente não se esquecer jamais disso. Peçamos a graça ao padroeiro São José, que interceda por nós e nos ajude para que a gente possa, assim como ele, sermos obedientes à vontade de Deus, sermos atentos àquilo que Deus quer de nós e que a gente esteja disposto a também realizar a vontade de Deus na nossa vida, permanecendo unidos a Cristo, que é um com o Pai, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, por onde nós também vamos chegar na vida eterna, vamos chegar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.